pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar a ivermectina, o tratamento da ivermectina no contexto dessas novas mutações que já foram detectadas e que têm sido detectadas mais recentemente, agora na Inglaterra e também aqui no Brasil. Saber se o tratamento, se essas mutações interferem ou não com a eficácia do tratamento pela ivermectina. É importante se ressaltar que também essas mutações, elas, a despeito da grande maioria delas, cerca de 80% delas, serem mutações meramente adaptativas, ou seja, mutações que o SARS-CoV-2 sofre para se adaptar aos diferentes sistemas imunes com que ele reage, interage para sobreviver, mas também em um número, em percentual reduzido dessas mutações, tais mutações implicam em um comportamento biológico que pode ser considerado mais agressivo no contexto de um maior contágio, de uma maior infecção. E essas mutações, elas são relevantes justamente porque elas interferem nessa maior infectividade, e no contexto da Covid-19, um aumento da infectividade pode concomitantemente determinar um aumento da letalidade. Evidentemente que é uma letalidade que difere, por exemplo, da letalidade do vírus Ebola, em que a grande maioria das pessoas que adquirem o Ebola, elas morrem. No caso da Covid-19, esse aumento da letalidade induzida por essas cepas mutantes pode ser decorrente da infectividade de maneira a comprometer o sistema hospitalar de atendimento a esses pacientes e, em decorrência disso, elevar a mortalidade. É importante se ressaltar que essas mutações, elas podem interferir relativamente à eficácia das vacinas, porquanto tais mutações, elas podem alterar as reações químicas que ocorrem entre os anticorpos neutralizantes e o antígeno, no caso, a porção do vírus que contém essa mutação. E essas alterações nessas ligações contudo, antes de adentrarmos no tema, no estudo referentemente ao tratamento dessas mutações, dessas novas cepas mutantes do coronavírus, do SARS-CoV-2, pela ivermectina, nós faremos nesse capítulo referente às considerações introdutórias algumas considerações acerca dessas duas cepas mutantes, dessas duas variações que foram identificadas tanto no Brasil quanto na Inglaterra. O primeiro desses estudos é um estudo que foi publicado no virologia.org, e que é uma caracterização genômica preliminar de uma linhagem emergente do SARS-CoV-2 na Inglaterra, definida por um novo set, de um novo conjunto de alterações, de mutações na proteína spike. Basicamente, esse estudo, que agora não é de somente uma, mas de duas cepas, porquanto já foi identificada, além dessa reportada nesse estudo, mais uma cepa de origem africana, tendo como origem, como ancestral, uma cepa identificada na África do Sul, que também está associado com um maior poder de infectividade dessa variante do SARS-CoV-2. De maneira que esse trabalho ele foi publicado pelo professor Rambal e Lohmann
de universidades inglesas, sendo que o autor principal é da Universidade de Edimburgo, em que essa cepa foi denominada como B117. Cepa essa, identificada há cerca de 4 semanas na Inglaterra, e que está sendo associada a possíveis implicações de natureza epidemiológica e biológica. Epidemiológica porque está se proliferando rapidamente, e biológica devido ao seu poder de infectividade maior do que das cepas anteriormente identificadas. De maneira que, referentemente a essas mutações ou a essa variante dessa cepa mutante do SARS-CoV-2, que caracteriza-se basicamente por 3 mutações que são preocupantes, quais sejam as mutações N501Y, que é uma mutação localizada no domínio RDB da glicoproteína spike, no domínio de ligação dessa glicoproteína spike com a enzima conversora da angiotensina 2. Uma outra mutação, agora não mais de substituição, mas uma mutação de deleção, que também ocorre nesse domínio RBD, e uma terceira mutação denominada de P681H, que é uma mutação que não se localiza no domínio RBD, mas nas proximidades de uma fenda central formada por atividade da enzima furina, que se localiza essa fenda na região intermediária entre os centros conformacionais S1 e S2, cuja região essa em que essa mutação P681H se localiza também apresenta importância biológica no direcionamento que ela também é importante para a ligação do SARS-CoV-2 à enzima conversora da angiotensina 2, que é o receptor biológico para o SARS-CoV-2. De maneira que, feitas essas considerações acerca da cepa inglesa ou das variantes inglesas, nós passamos a estudar a variante brasileira do SARS-CoV-2, que recebeu o nome de as cepas B1133, que representa 58%, e a cepa B1128, 32%. Essas cepas elas foram identificadas, a exemplo da cepa inglesa, que foi identificada no sudoeste da Inglaterra, ela foi identificada no sudoeste do estado do Rio de Janeiro por professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em conjunto com uma outra instituição de pesquisa brasileira. Cepas essas identificadas em cerca de 60% nas proximidades da cidade do Rio de Janeiro e cidades vizinhas, circunvizinhas. Também, a exemplo das mutações identificadas na cepa inglesa, essa variante brasileira, apresenta uma mutação denominada G23012A ou E484K, que está relacionada também com o escape, com o possível escape da resposta imune do organismo a essa variante. Isto posto, é importante contextualizar essas duas variantes, tanto a inglesa quanto a brasileira, porquanto admite-se para a cepa inglesa um ancestral ou ancestrais filogenéticos relacionados ou com a cepa ou com a cepa brasileira e com a cepa essa recentemente identificada na África do Sul. De maneira que no
contexto inglês, essa identificação dessa variante, sob a minha óptica, é menos preocupante que no Brasil, porque ela foi detectada no seu estádio inicial de emergência, enquanto aqui no Brasil acredita-se que essa cepa esteja circulando desde abril, de maneira que ela está atingindo o ápice de proliferação, de infectividade nesse momento e tende a aumentar. Isto posto, nós apresentamos essa referência bibliográfica apresentada em tela, referência bibliográfica essa que foi elaborado esse trabalho no contexto de estudar a vitamina D e a ivermectina como utilizadas no direcionamento de bloquear determinados alvos, como as proteínas não estruturais NSP7 e a proteína, a glicoproteína spike, que é uma glicoproteína estrutural. De maneira que esse trabalho será objeto, será tema de um futuro vídeo por nós elaborados referentemente à vantagem de se utilizar a vitamina D e a ivermectina conjuntamente com as vacinas. Esse estudo ele foi produzido, elaborado pela professora Dijmil Dasgupta, conjuntamente com outros professores de instituições indianas. De maneira que esse estudo, essa referência bibliográfica, ela é por nós estudada nesse vídeo, por quanto apresentada nesse vídeo, porque os autores, ao estudarem esses alvos do SARS-CoV-2, esse alvo NSP7 e a glicoproteína spike, com relação à utilização da vitamina D e da ivermectina, eles estudaram a utilização da ivermectina também no contexto das cepas mutantes, ou seja, se essas mutações que foram detectadas na estrutura do SARS-CoV-2 desde a cepa originária de Wuhan até as mais recentes, às quais nós acrescentamos essas mutações identificadas na Inglaterra, na África do Sul e no Brasil, se tais mutações interfeririam a ligação da ivermectina com a glicoproteína spike de maneira a comprometer a atividade, a eficácia da ivermectina como uma droga potencial para ser reutilizada no tratamento da Covid-19. Isto posto em tela, nós apresentamos os resultados referentemente a esse estudo desse grupo de professores indianos, que talvez no mundo seja o grupo que mais estuda essa interação entre o fármaco e o receptor, entre a enzima e o substrato, entre o ligante e o receptor, por meio dessa técnica computacional em sílico. Assim, em tela é ilustrado a glicoproteína spike com seus 3 centros conformacionais, em que no centro é ilustrado, é ressaltado o local de ligação da ivermectina em amarelo na fenda existente entre os centros conformacionais S2. Ressalto que esse centro conformacional S2, ele se localiza próximo ao centro conformacional S1, de maneira que a ivermectina, por alterar a conformação, aquela conformação necessária para a ligação da glicoproteína spike no seu receptor, ou seja, na enzima conversora da angiotensina 2, qual seja uma conformação intermediária entre a aberta e
retirada desses centros conformacionais, ela promove a sua eficácia terapêutica no combate da ligação dessa glicoproteína spike do SARS-CoV-2 no sítio de ligação da enzima conversora da angiotensina 2. Também em tela, os autores à esquerda ilustram as mutações em vermelho na estrutura molecular, na estrutura espacial da glicoproteína spike, onde essas mutações se localizam. E se pode constatar que nenhuma dessas mutações se localiza no sítio de ligação da ivermectina entre esses centros conformacionais S2. Eu ressalto que a essas mutações eu acrescento mais as 4 mutações identificadas, 4 ou 5 mutações identificadas nessas variantes, seja na variante brasileira, seja na variante inglesa, ou até mesmo na África do Sul, no direcionamento de interferir com essa ligação da ivermectina nessa fenda localizada entre esses centros conformacionais S2. Nessas considerações finais, eu gostaria de fazer alguns comentários relativamente à eficácia das vacinas. E quando eu me refiro à eficácia das vacinas como sendo um cientista, automaticamente me vem em termos de eficácia de vacinas a eficácia considerada estatisticamente significativa. E nesse contexto, que é em nível de 95%. E nesse contexto das atuais vacinas, dessas vacinas pioneiras, é bom que se ressalte que nenhuma dessas vacinas aí atingiu essa significância em nível estatístico de 95%. Ou seja, estatisticamente, essa eficácia é não significativa. De fato, isso não implica que as vacinas não consigam serem efetivas na contenção da pandemia. Contudo, com uma eficácia, algo em torno de 95% de probabilidade, tais vacinas poderiam acabar com essa pandemia. Evidentemente que nesse contexto, com essa eficácia inferior a 95%, dependendo da abrangência da vacina e da taxa de transmissão do vírus, tais vacinas podem ser efetivas. E nesse contexto se ressalta a importância de se utilizar drogas reutilizadas ou redirecionadas para o tratamento da Covid-19, dentre as quais eu ressalto a importância da ivermectina, droga essa que em animais já foi testada conjuntamente com a utilização de vacinas antiparasitárias, e a ivermectina de fato potencializa essas vacinas antiparasitárias. E quando comparada a eficácia da vacina antiparasitária com a eficácia antiparasitária da ivermectina, alguns estudos apontam no direcionamento de uma maior eficácia para a ivermectina. Além do que, quando se analisa, por exemplo, a eficácia das vacinas e compara com a eficácia da ivermectina, relativamente à eficácia da ivermectina, nós dispomos de estudos como esse, estudos in sílico, que demonstram, de fato, onde a ivermectina se liga na estrutura glicoproteica da glicoproteína spike, da proteína spike do SARS-CoV-2, de maneira que, de fato, a gente consegue analisar por meio dessa análise estrutural, dessa análise desses estudos in sílico,
que, de fato, as mutações, elas não interferem nessa ligação da ivermectina com essa glicoproteína spike, pelo menos com relação a essas cepas mutantes que se conhecem. Relativamente a essa cepa identificada na África do Sul, não se dispõe ainda de dados de maneira a propiciar uma análise mais detalhada se ela interfere ou não relativamente a essa ligação da ivermectina com a glicoproteína spike. Contudo, relativamente às outras variantes, se sabe que essas mutações não interferem com essa ligação da ivermectina e com a glicoproteína spike. Contudo, relativamente à eficácia das vacinas, a gente não dispõe desses estudos in sílicos demonstrando a ligação das vacinas, onde as vacinas se ligam, que parte da estrutura glicoproteica da proteína spike, essas vacinas se ligam, de maneira que a gente tem que acreditar nas farmacêuticas quando elas dizem que tais mutações não interferem relativamente à eficácia vacinal. Contudo, é importante se ressaltar que, basicamente, essa interação, seja da vacina com a glicoproteína spike, quando eu me refiro à ligação da vacina com a glicoproteína spike, eu estou me referindo da ligação dos anticorpos induzidos pela vacina com a glicoproteína spike, de maneira que, se essas mutações elas tiverem sido incluídas no RNA, por exemplo, tomando como exemplo as vacinas modernas e Pfizer, se essas mutações tiverem sido incluídas nesse molde de RNA referente a essas vacinas, provavelmente elas atuarão também contra essas cepas. Entretanto, se as mutações não foram incluídas, os aminoácidos mutantes não foram incluídos nesse molde do RNA, há uma grande probabilidade dessas vacinas não terem efetividade contra essas cepas. Então, é importante, sob a minha óptica, se aprimorar também a apresentação dos resultados relativamente à eficácia das vacinas, com estudos estudos in sílicos demonstrando os anticorpos, aonde eles se ligam na glicoproteína spike, em que parte demonstrando a estrutura molecular da vacina capaz de induzir essa produção de anticorpos neutralizantes. No mais, por enquanto, até essa vacina milagrosa ser aperfeiçoada ou descoberta, é importante se dispor de uma droga como a ivermectina, que comprovadamente pode potencializar a eficácia dessas vacinas pioneiras.